Então, as Escapadas de Belém, elas já existem desde 2022. Começou com o Felipe, que é meu sócio hoje, e ele é ribeirinho, então ele tinha essa vontade de fazer com que a visibilidade nas ilhas aumentasse. Então ele criou o projeto das Escapadas e já criou algumas edições. Então aconteceram algumas experiências de café da manhã, yoga, e ainda em 2022 a gente se conheceu. E aí no segundo semestre de 2022 ele me fez um convite super especial, que foi o convite para participar de uma vivência com açaí e misturar massagem. Então achei incrível. E aí logo de cara a gente viu que funcionava muito bem, e em 2023 a gente já selou nosso compromisso e fechou assim nossa sociedade. E daí em diante a gente começou a fazer várias edições basicamente voltadas para o spa. Só que na época a gente atendia o público misto, então a gente atendia homens e mulheres. E aí com o tempo, o que a gente foi observando? Que quem tomava a iniciativa para fechar as edições ou buscavam eram elas. Então eram as esposas, eram as filhas, né? Então a gente percebeu que as mulheres que queriam muito isso. E a partir daquele momento a gente entendeu que a gente tinha um propósito muito maior. E aí em 2024, fevereiro de 2024, a gente se consolidou, a gente se lançou, né, como a primeira comunidade, a primeira agência de turismo de experiências só para mulheres do estado do Pará. E aí a partir daquele momento a gente decidiu que o nosso público especial seriam elas. E aí o nosso maior desafio nesse período foi lidar justamente com essa estrutura do início do projeto, que a gente sabe que logo no início a falta de investimento ou algo do tipo relacionado à estrutura é o que mais complica. Eram literalmente 2 jovens com um sonho, um propósito muito forte, R$0 na conta, 0 incentivo, mas que a gente queria muito que as pessoas enxergassem o essencial do projeto, que era o que a gente já via, o potencial daquilo. E a gente também começou a observar e estudar com o tempo que não existia isso aqui na região, né? Então a gente percebeu que tanto no Brasil como no mundo já tinham agências de turismo, tanto de viagens como turismos para experiências para as mulheres, mas não no estado do Pará. Então a gente decidiu que a gente ia ser os primeiros a trazer isso aqui para todas as mulheres da região. Então hoje o nosso objetivo principal é fazer com que essas mulheres se conectem não só com a cultura da nossa região, mas entre elas também, e tornar um lugar seguro. Nas Escapadas hoje, todas as nossas edições elas funcionam no formato bate e volta. Por isso o nosso nome Escapadas. Então o intuito é a gente tirar as mulheres da cidade para que elas possam desopilar um pouquinho, recarregar as energias e voltar para a rotina. Então todas as nossas edições elas funcionam no bate e volta, que pode ser uma manhã, então a gente saindo 8 horas da manhã, voltando assim média de umas 11h30, ou um dia, metade de um dia, né, que é saindo às 8, voltando ali 2h30 da tarde, 3 horas, com o intuito de só tirar elas um pouquinho desse caos, né, que é a cidade, e fazer elas desacelerarem um pouco. A nossa faixa de valor de edições, elas variam de 180 até 398. Então, dentro dessa faixa etária não muda, porque as edições elas vão adaptando de acordo com o que elas vão ter. Então, os valores vão adaptando também. Então, com essa faixa de preço, as nossas clientes já conseguem se organizar para quando a gente lançar o calendário, elas já estarem prontas e escolher a edição que elas mais querem curtir. O Spa é a queridinha delas. Foi o nosso primeiro, né, nossa primeira edição a ser lançada e ela ainda continua sendo a mais querida de todas. Realmente, quando lança, esgota muito rápido. Hoje a gente explora várias ilhas da região, mas o nosso foco principal está na Ilha do Combu e na Ilha das Onças. O projeto está se expandindo para outros espaços, como Ilha de Cotijuba e outras regiões próximas. Então, o plano é que em breve a gente consiga abraçar outros locais também. Quando as mulheres fecham o pacote com a gente, nós colocamos ela em um grupo exclusivo delas e lá nós conseguimos passar as informações. E o diferencial das Escapadas é que a gente monta um formulário para personalizar o atendimento. Então a gente sabe que muitas vezes tem intolerância alimentar, tem mulheres que são veganas, vegetarianas, possuem algum tipo de alergia atópica. E como toda a nossa equipe de spa ela é preparada para adaptar o atendimento para a pessoa, a gente precisa que ela coletar essas informações pessoais. Então tem mulheres que já sentem dor específica, às vezes vai só para desestressar, outras vão para realmente relaxar de uma forma mais profunda. Por isso que os nossos serviços conseguem ser tão assertivos, porque a gente vai na causa do problema. Muitas mulheres querem desopilar de todos os problemas da cidade, outras querem só ter um tempinho para si, e com base nisso a gente consegue preparar a edição pensando em cada uma, do jeitinho que cada uma precisa naquele momento. Esse foi um dos pontos principais e o que torna a Escapada tão forte na comunidade como ela é, porque um dos nossos principais focos era criar um ambiente em que elas se sentissem confortáveis, tanto para conversar o que quisessem, como justamente para poder ter experiências sozinhas. Inclusive, muitas das nossas clientes não são nem daqui.
Elas às vezes são de São Paulo, são de outras regiões que vêm para trabalhar, vêm para estudar ou visitar a cidade e não tem com quem sair. E elas encontram nas Escapadas um refúgio. E muitas outras são mães que não tiveram tempo de criar amizades, que se dedicam exclusivamente para o marido, para os filhos, e aí as Escapadas entram como uma proteção. Então elas encontram lá outras mulheres que têm o mesmo propósito ou a mesma história e conseguem fazer novas amizades. Além do projeto nas ilhas, a gente sempre incentiva, a gente tem uns grupos que a gente fecha com as clientes para fazer rolê pela cidade. Então a gente incentiva elas a estarem em eventos culturais e explorarem outros pontos da cidade sem ser somente na ilha. Então o intuito das Escapadas é para além do turismo, é criar esse senso de comunidade feminina e fazer as mulheres se unirem em prol de algo muito maior.